As 16 Leis do Sucesso é um livro que reúne lições poderosas, que são as bases de toda a filosofia ali de Napoleão Hill, que dedicou 20 anos da sua vida entrevistando multimilionários, empreendedores, como por exemplo Thomas Edison, Henry Ford e muitos outros. Foi uma proposta de Andrew Carnegie, que na época era o homem mais rico do mundo e que propôs, Napoleão Hill aí essa entrevista e essa pesquisa, a dedicação a essa pesquisa. E esse livro é uma adaptação feita por Jacob Petrie e até difícil, gente, selecionar os pontos mais interessantes aí, porque o livro traz uma riqueza de conteúdo muito grande mesmo. Eu vou trazer aqui as partes principais que mais transformaram a minha vida também. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido aí a se inscrever no canal, porque toda semana eu trago conteúdo novo de forma a expandir a mentalidade, criar uma mentalidade de abundância. E a primeira lei que é tratada no livro, que para mim é uma das mais importantes, é sobre o propósito. Então, o ponto de partida de todo sucesso e riqueza está justamente nessa definição de um propósito bem definido. Ou seja, enquanto você não tiver um propósito muito claro, específico para a sua vida, você vai dissipar energia, dispersar pensamentos sobre diversos assuntos em variadas direções, o que não vai contribuir para o seu sucesso. E a principal causa ali do fracasso da maioria das pessoas é a falta de metas claras, específicas e atingíveis. E assim como a falta também de um plano para desenvolver essas metas, um plano de ação. E aí o autor fala que pensamentos são coisas e que podem se tornar coisas poderosas quando misturadas com esses propósitos definidos. E se nós quisermos chegar em algum lugar nas nossas vidas, é imperativo de fato que nós tenhamos um lugar definido para chegar. E o poder que leva esse sucesso sempre é o resultado de um esforço organizado aí em torno desse propósito definido. Então, pessoas que alcançam grande sucesso e riqueza na vida, elas criam esse processo poderoso, que envolve basicamente alguns passos. Elas definem claramente o que querem, agem quase que obsessivamente para poder realizar o que elas definiram nesse passo 1. E essa ação obsessiva em torno desse propósito cria um esforço organizado, como eu disse, em torno desse... que com o tempo, na verdade, vai se transformar aí também em um poder pessoal, em torno desse propósito. E para que todas essas realizações humanas elas sejam concretizadas, há basicamente dois tipos de criação que o autor coloca, que é a mental e a física. E aí a criação mental, ela vem sempre antes, Sem ela a criação física não existe. Então, por isso, a nossa primeira e maior responsabilidade é a criação do que a gente quer na nossa mente. É por meio disso, que nós assumimos o comando das nossas vidas e nos colocamos ali na posição de co-criador da nossa realidade. Então, quanto mais clara a criação mental, maior é a chance do sucesso da criação física também. E isso nos leva para um outro tema importante que o autor coloca, que é a liderança. Então, o líder é aquele que aponta o caminho, Então, por isso, definir esse propósito é sempre uma atitude de liderança. E o primeiro nível ali da liderança vai estar no âmbito pessoal, então definir o propósito da sua vida. Então, por exemplo, um propósito muito comum que muitas pessoas têm é o desejo ali de obter mais dinheiro. Mas isso não é um propósito definido. Você tem que definir o número exato de dinheiro que você quer, para quando, criar um método preciso, por meio do qual você vai obter esse dinheiro. Tem um plano de ação. E o desejo é o ponto inicial de toda a conquista, mas o desejo ele não pode ser uma vaga esperança. Ele precisa de uma necessidade ardente, pulsante e um plano de ação. E outro ponto é que existe uma característica que pode ser notada em todas as pessoas de sucesso: a habilidade de tomar decisões de forma imediata e definitiva. E essa habilidade é uma das consequências diretas ali do fato deles possuírem um propósito definido. Então, no livro é reforçado que a maioria absoluta ali dos 95% que não alcançaram resultados satisfatórios, eles estavam de alguma forma envolvidos com algum tipo de trabalho que não gostavam. E aí, para poder criar um propósito que seja satisfatório, nós precisamos que haja também ali cada um dos 4 segmentos que eu vou falar aqui para vocês, que é o físico, emocional, espiritual e intelectual. O de natureza física representa o nosso talento natural. Já o emocional é a nossa paixão, entusiasmo, a coragem que a gente sente ali para poder fazer aquilo que nós nos propomos. A natureza espiritual é o que dá sentido e uma dimensão maior ao que a gente faz. Então, ela enche
de uma conotação mais poderosa, misteriosa, do que a simples realização ali de uma atividade qualquer. E essa conotação, ela é dada por uma força abrangente e que dá essa razão para o ato de viver. Já o intelectual, ela vai nos dar uma visão de como podemos transformar esses propósitos baseados no nosso talento e na nossa paixão. No caso, o nosso propósito em renda. E de uma forma complementar, uma vez que a gente tenha definido ali os nossos propósitos, nós precisamos buscar ali uma aliança de uma ou mais pessoas no espírito absoluto de harmonia para poder formar uma mente mestra. Já tem livro aqui, resenha aqui no canal de outros livros do Napoleão Hill que eu trato sobre isso. Porque ninguém pode, né, obter grande prestígio, sucesso e abundância ali financeira sem tirar proveito dessa mente mestra. Mas o que é, né, a mente mestra? É a coordenação de conhecimento e um esforço ali de duas ou mais pessoas no espírito mesmo de harmonia com a finalidade de atingir esses propósitos. Então, o que é colocado é que nenhuma pessoa é capaz de projetar a sua influência no mundo sem a aliança amistosa de outras pessoas. E aí a importância, né, de você ter essas conexões ali para alcançar esses propósitos. Outro ponto importante ali que é discutido no livro é a autoconfiança. Então, a pessoa que deseja o sucesso, ela precisa acreditar em si e no seu propósito. Então, nós precisamos nos convencer de que somos incapazes e a opinião contrária não vai importar. Então, as emoções positivas, elas formam um lado ali que leva para o sucesso. E as negativas, elas formam o oposto, né, que leva para a pobreza. Então, o medo é o oposto da autoconfiança. E a principal razão da pobreza ali, do fracasso, da miséria, enfim, das inúmeras formas que se apresentam ali o medo. Por exemplo, a pessoa que gasta mais do que ganha, ela constantemente deve viver num permanente estado de escassez de dinheiro, né? Raramente ela vai ter a disciplina e a autoconfiança necessária para poder definir um propósito mais ousado. E nem a credibilidade também para poder criar uma mente mestra mais sólida. Então, por isso, se você precisa, né, busca aí um prestígio, um sucesso, a riqueza, é importante você também compreender a importância dos hábitos, né, dos bons hábitos. Por exemplo, de guardar dinheiro para te dar mais autoconfiança para a definição ali, para o desenvolvimento do seu propósito. E na verdade esse hábito da economia ele é positivo nessa questão. E o autor fala bastante também sobre como o mundo dá sempre os melhores prêmios em troca de uma única coisa chamada iniciativa. Então tudo começa com uma ideia. Mas as ideias, elas não sabem tomar conta de si próprias, né? Elas precisam de orientação, direcionamento, inspiração, o que só a iniciativa vai poder dar. Então, toda pessoa que pretende vencer em um empreendimento, ela deve ter a coragem de cortar ali as fontes de recuo. E aí um outro ponto é para primeiro nós formarmos nossos hábitos, porque depois os nossos hábitos vão nos moldar. E é importante eliminar da personalidade ali o hábito da procrastinação, que é muito difícil às vezes, né? E aí o autor coloca algumas dicas. Então, primeiro, faça todos os dias uma coisa específica que vai ser preciso ali para o seu propósito, sem que ninguém te peça para fazer. E aí ele explica que os músculos ali do corpo, do cérebro, eles se tornam mais fortes cada vez, né, à medida que eles são usados. E os hábitos da iniciativa, eles também vão se tornar mais fortes quanto mais você praticar e usar eles. Então é importante você começar a desenvolver isso e entender que você deve desenvolver também, né? Não só esse hábito da iniciativa, mas começar, né, com as pequenas coisas ali mais comuns ligadas ao trabalho, enfim, o que for preciso, mas começar ali desde as pequenas coisas. E o nosso sucesso, ele sempre vai ser proporcional à quantidade de valor que nós colocamos no trabalho, né? Que o nosso trabalho oferece, ao entusiasmo, ao autocontrole, tudo que foi dito, né, também. Então, quanto mais valor a gente cria para o outro, maior é o sentimento também em nós mesmos de valor, né, que é gerado. E aí eu espero ter passado um pouquinho dessa mensagem toda que o livro traz. Eu indico muito essa leitura. Se você se conectou com tudo que foi dito aqui, já se inscreve no canal, continua acompanhando, porque eu sempre trago esse tipo de conteúdo. Te vejo aí nos próximos vídeos e um beijo!